Olá, pessoal. É uma satisfação gravar o quarto episódio da série Mercado Educacional nas Regiões Brasileiras. E, nesta edição, a região Nordeste, na primeira edição na região Nordeste, com a Unifacex e a UNIT, né, representando os estados do Rio Grande do Norte e de Sergipe. E aqui comigo estão como convidados a Candice Figueiredo e o Luiz Beltrame, e que vou fazer as apresentações logo na sequência de cada um, mas desde já agradeço a cordialidade de estar conosco aqui nesse bate-papo, né, e compartilhar as experiências dessas instituições tão importantes na região Nordeste. Para quem está vendo o episódio pela primeira vez, ainda não conhece a série, o objetivo da série é fazer uma troca de experiências, de boas práticas entre as instituições de cada uma das regiões do país, né? O país, com uma escala continental, é óbvio que mesmo quando a gente divide em regiões, há muita pluralidade, mas o objetivo é que, à medida que a gente tenha episódios sobre cada região, mais realidades sejam apresentadas aqui também dentro desse espaço. Então, é um espaço para trocas de boas práticas, de inovação, né, e integrar o mercado educacional de uma forma geral, né, onde a gente compartilha as tendências por esses painéis. O formato, ele é on demand, onde ele é totalmente flexível, fazemos os vídeos gravados e depois cada um dentro da comunidade, da comodidade, né, que a tecnologia nos permite, assiste o vídeo nos momentos mais oportunos, pode parar, avançar, da hora que melhor conver, né. A escolha das instituições, né, como as que estão aqui conosco hoje, nós estamos fazendo um mapeamento em cada uma das regiões de instituições, primeiro que dê essa diversidade de cada região, né, onde a gente represente vários portes, isso desde uma faculdade isolada a uma universidade, né, centros universitários, instituições de capitais, instituições do interior, mas todas elas com foco na excelência acadêmica e com tradição de marca e de caráter regional. Então, instituições locais, instituições regionais ou grupos regionais. Este é o foco aqui desta série, né? E como público-alvo, os gestores executivos da educação superior, de uma forma geral. Esse projeto, ele tem o patrocínio e a curadoria do Grupo Crátilo. O Grupo Crátilo é formado pela Crátilo Educacional, que tem uma vertical na parte de captação de alunos, a Caimã, que é uma agência de marketing digital focada também no setor educacional, e a Bit2Edu, negócios educacionais. Hoje, a gente tem a honra de contar aqui conosco nessa conversa, como eu adiantei aqui anteriormente, com a Candice Figueiredo, que é mantenedora e reitora da Unifacex, tem MBA em gestão de ensino superior, mestre em educação, muitos anos de experiência na educação, tanto educação superior como na educação básica. E o Luiz Beltrame, ele é pró-reitor de marketing, comercial e relacionamento na Universidade Tiradentes. Ele é mestre em controladoria, pós-graduado em gestão de negócios e tem mais de 20 anos de atuação na educação superior, além de publicação de alguns livros também. Então, é uma honra contar com vocês dois aqui conosco. A ideia é que a gente possa conhecer um pouco melhor o trabalho que vocês vêm desempenhando em cada uma das instituições, né? O peso que todas essas marcas possuem dentro dos seus estados e dentro das regiões onde ela atua, né? Além do berço de onde elas começaram. E é um prazer, né, começar essa representação, começar esse episódio na região Nordeste com essas duas instituições, né? A Candice já tive o prazer de conhecer presencialmente, ali conheço o campus, né, em Natal. A UNIT não conheço presencialmente, mas tenho bastante conhecimento da instituição. Estava comentando aqui com o Luiz, a família do meu pai é de Aracaju, então a gente também tem um carinho todo especial aí pelo estado de Sergipe. Meu pai disse que filho de sergipano é sergipano, então mesmo sem eu ter nascido em Sergipe, assim sou, né? Pessoal, com brincadeiras à parte, né? Vamos começar então ouvindo, né, cada um de vocês. A gente vai começar com a apresentação da Candice e o Luiz Beltrame na sequência. Eu vou parar aqui a apresentação, Candice, fique à vontade para colocar a sua apresentação na tela, e quando você estiver pronta, a palavra é toda sua. Não está vendo? Pronto. Não está podendo.
Vamos falar. Bruna, a gente não está conseguindo compartilhar. Pronto. Deu Foi? certo? Foi, não deu. Não, ainda não. A gente não está conseguindo. Foi no Só mesmo caminho? E ele... foi o mesmo caminho. Agora não está dando certo. Não? E aí, deu certo? Aqui não. Vamos fazer o seguinte, podemos inverter então, Luiz? Podemos, Aí, podemos. aí a Pronto. gente pode, se qualquer coisa me encaminha aqui a apresentação, Candice, e eu passo por aqui. Tá bom? Ok. Então vamos lá, Luiz, fica à vontade. Obrigado. E, inicialmente, queria agradecer o convite de vocês, em nome da Universidade Tiradentes, né? E já deixar aí o convite para você conhecer presencialmente a nossa universidade, né? Nós Com temos o menor certeza. estado da federação, mas nós temos uma universidade aqui muito grande, muito acolhedora. Bom, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Está dando para enxergar aí? Está sim. Pronto. Deixa eu me apresentar formalmente. Meu nome é Luiz Beltrame, né? Eu estou há 8 anos na Universidade Tiradentes. Hoje atuo na área de marketing comercial e relacionamento e tenho mais de 16 anos na área de educação superior, né? Eu vim muito na minha formação da área financeira, então, minha formação em contabilidade, eu fiz uma pós, na verdade, um mestrado em controladoria, algumas pós na parte de gestão de ensino superior e tudo. E uns 4 anos atrás, eu fiz um processo de transição de carreira que me permite aí enxergar o negócio de uma forma mais global, né? Eu enxergo tanto o lado financeiro dele, quanto enxergo, que é um reflexo, na verdade, das ações, das atitudes, lá da tomada de decisões, assim como enxergo o lado aí de conexão direto, desde a parte do lead lá até efetivamente ele virar um aluno, até virar um alumni. Eu escolhi essa parte eu tive um pouco de dúvida, na verdade, do que trazer para cá, porque tem boas iniciativas aqui, tem algumas coisas que a gente está trabalhando, mas eu acredito que Customer Experience é um tema, assim, extremamente importante na atualidade, porque ele acaba englobando toda essa questão da experiência do aluno, e acaba englobando aí, tanto uma visão mais integrada, a parte acadêmica, né, a parte comercial e combina na parte financeira. Bom, eu vou falar um pouquinho, eu tenho uma historinha aqui para contar para vocês, então eu vou falar um pouquinho de quem nós somos, né, de quais foram os desafios que nós tivemos em relação a essa questão do Customer Experience, e vou falar para vocês quais foram algumas das ações que eu julgo que foram exitosas e tudo, algumas aprendizagens que nós tivemos, e algumas questões que nós estamos trabalhando ainda, né, isso é um processo que está em andamento, na verdade, em evolução. Bom, a Universidade de Tiradentes, nós ficamos sediados aqui em Sergipe, né? Nós temos aí 63 anos de tradição no mercado de educação. Hoje, nós temos unidades tanto na cidade de Aracaju, que é a capital de Sergipe, quanto em alguns interiores, como Estância Itabaiana. Temos uma unidade também presencial em Recife, Goiânia. Temos aí mais de 1.000 alunos aí nos cursos de medicina, né? Que ficam situados em Estância, Aracaju e Goiânia, né, que fica em Pernambuco. Também temos aí o ensino à distância, tudo, mais de 30 cursos de graduação. Temos um forte ênfase na parte de pesquisa. Então, nós temos 5 programas de estricto sensu aí, inclusive eles estão muito bem avaliados, nota 5, 6. É uma forte ênfase que nós temos nessa parte de pesquisa, que foi eu diria que dentro do nosso planejamento estratégico, é um dos pontos que nós procuramos, um dos atributos que nós procuramos trabalhar. Outro atributo que a gente trabalha de forma muito forte é justamente a inovação, por isso que nós temos o que a gente chama do Tiradentes Innovation Center, que é uma incubadora de edtechs, que nós construímos aqui há cerca de 4 anos atrás, e que ajuda nesse processo de incubar empresas da área de educação, de fomentar o empreendedorismo, de criar um grande ecossistema aí, juntamente com as empresas aí, de fomenta a inovação e empreendedorismo. Como a grande maioria das instituições, nós temos um programa de empregabilidade, né? Nós temos o que chama de Unite Carreiras, que auxilia essa conexão do aluno com o mercado de trabalho e tudo. Temos também um escritório de empresas
que trabalha em parceria com o NIT Carreiras, que conecta com determinadas empresas e busca projetos dessas empresas para trazer para cá, para nós resolvermos de forma prática. Isso faz com que a gente tenha conexão da teoria com a prática, né? Um complexo de saúde, que é onde nós inauguramos esse ano de 2025, que trabalha toda essa parte dos estágios práticos de todos os cursos da área de saúde, né? Medicina, odonto, enfermagem, fisioterapia, psicologia e tudo, e um grande complexo esportivo. Isso aqui é uma foto do nosso Tiradentes Innovation Center. Isso aqui, à nossa direita aqui, nós temos aqui uma parte do campus. Esse Tiradentes Innovation Center ele foi inspirado, na verdade, em alguns modelos que nós vimos em outros países e tudo, e ele faz justamente essa conexão aí do empreendedorismo, da inovação aí, com as empresas. Bom, mas o que foi o nosso desafio inicial? E aí, trazendo um pouquinho, alguns pontos, aqui eu vou trazer em forma de tópicos mesmo, alguns pontos que nós trabalhamos lá atrás no nosso planejamento estratégico, né? E aqui, tendo uma visão mais integrada de negócio da área educacional. Então, nós percebemos que, para a gente melhorar essa Customer Experience, que culmina numa maior fidelização do aluno e que culmina na redução da evasão, na melhoria da captação, a gente sabe que a captação e a fidelização são desafios de todas as instituições de ensino, né? A gente sabe como o mapa de ensino superior mostra como o ticket médio vem caindo ao longo do tempo, como as instituições de ensino vêm tentando se diferenciar, muitas vezes, por meio de preços, entrar nessa briga com os grandes players, né? A gente sabe como o mercado do EAD tem um crescimento exponencial, o mercado do presencial vem decaindo, e uma das coisas que a gente percebeu que a gente precisava lá atrás é justamente a gente tinha um sistema de dados e tudo, mas a gente precisava de um BI, um Business Intelligence mais integrado, um modelo de dashboard, que a gente pudesse acompanhar a evasão, os motivos da evasão, os motivos do curso, por metodologia de ensino, que pudesse ir gerando para a gente dados e tudo mais, que a gente pudesse, inclusive, se conectando mais com a própria área acadêmica, com os coordenadores, para poder ir gerindo melhor essa questão da base de alunos. Há uma discussão muito grande, ainda do que é a relevância do nosso negócio, né? A gente sabe, por exemplo, que há uma queda dos jovens aí buscando ensino superior, né? Os números mostram isso, que há essa queda, e aí se pergunta muito, como nós podemos ser mais relevantes? Então, por exemplo, como podemos ser mais relevantes na área de TI, que é uma área que está em ascensão muito grande, mas que tem tantos players, né? Você tem as próprias empresas de TI com cursos de formação, você tem diversos influenciadores e tudo, com cursos pequenos. Como a gente pode ser relevante? Como o nosso modelo acadêmico pode ser mais relevante para formar mais o aluno, possa unir teoria com prática e possa conectar mais ele ao mercado de trabalho, né? E para isso eu vou para o item 3, como que se integra melhor com as empresas? Como a gente deixa de ser mais isolado? E como é que a gente pode captar quais são as necessidades reais das empresas e trazê-las para cá, muitas vezes para trazer problemas reais para os nossos alunos resolverem, trabalhar em cima disso. Como é que eles podem nos ajudar, por exemplo, a montar uma matriz que seja eficiente para que conecte esse aluno com o mercado de trabalho, não seja trabalhe não só os conhecimentos, mas trabalhe também as habilidades e as atitudes, né, e tudo. Tínhamos um desafio também de desenvolver uma área de CX, né, de Customer Experience, que trabalhasse desde lá a conexão com o nosso lead, até ele virar um inscrito, aí desse funil de vendas, até ele virar um matriculado, até essa jornada com ele ao longo desse tempo. A gente sabe que isso é um desafio, porque nós temos um serviço que é de longo prazo, que tem um serviço que é muito intangível e que é extremamente regulado. A gente sabe o desafio disso, que leva aí até o próprio desafio do NPS, né? Não é só... Nós implementamos o NPS, só que foram surgindo vários apontamentos a partir do NPS que foram nos levando a nos redefinir e mudar uma série de aspectos internamente. E como que a gente pode usar mais tecnologia, né? A gente sabe que a IA está em voga, tem muita coisa que está surgindo todo dia, mas como é que a gente pode aproveitar isso melhor? A gente sabe que há, dentro da área de Customer Experience, dentro da área de marketing, ela tem uma utilização por parte das empresas. Então, esse foi o nosso ponto de partida, há cerca de 4 anos atrás, para a gente poder fazer uma série de operações.
E a partir disso, eu vou contar alguns pontos do que é compartilhamento de experiências mesmo, algumas coisas que nós fomos fazer para atacar alguns dessas nossas dores, desses nossos desafios lá atrás, para a gente poder melhorar, né? O primeiro ponto, a gente implementou, há cerca de 3 anos atrás, uma metodologia de ABP em diversos cursos. A gente, na área de medicina, já vinha utilizando o PBL, não, o Problem Based Learning, teve muito sucesso, isso vem sendo utilizado há vários anos. A gente percebeu que a gente precisava ter uma metodologia de ensino que conectasse mais teoria com prática, conectasse mais com o mercado de trabalho, trabalhasse mais social skills, com uma capacidade dele trabalhar em grupo, analisar, ter uma visão crítica e resolutiva de problemas complexos. Nós sabemos que o mundo hoje ele vem de uma complexidade muito grande, né? Então, a gente implementou diversos cursos, como direito, como enfermagem, como psicologia, essa metodologia, e a gente fez isso junto com uma consultoria e tudo. Nós tivemos aí estamos aí num percurso, né, de mudança do modelo, de melhor adaptação, de pequenos ajustes e tudo, mas a gente vem percebendo ao longo do tempo que a gente vem tendo um engajamento muito melhor do aluno, né? A gente tem umas experiências muito exitosas nesse aspecto, por exemplo. Eu tenho alunos aqui de segundo período, por exemplo, de engenharia mecânica, que eles fizeram um projeto específico para a Ambev, de criação de um POP, né, um procedimento operacional padrão, para uma manutenção de uma máquina, que foi, inclusive, adotado pela empresa. Então, e tem vários exemplos, assim, de cursos de alunos que eles vão conectando, na verdade, soluções que a gente busca nas empresas, problemas que a gente busca nas empresas, a gente consegue trabalhar aqui dentro. A gente trabalha tanto a parte da empregabilidade do aluno, da conexão com a empresa, quanto a gente trabalha essa questão deles resolverem problemas complexos de forma real, né? Algumas hubs que a gente foi percebendo, por exemplo, nós temos hoje uma parceria com o Polo Digital de Recife, então eles trabalharam junto a uma matriz curricular conosco e tudo, e aí a cada semestre os alunos eles têm todo um processo de residência que eles desenvolvem um app e resolução de problemas reais de empresas também. Então, esses são 2 exemplos dentro da área acadêmica de ações que fizeram que, com certeza, resultam aí na questão da melhoria do Customer Experience. Estamos também fugindo um pouco dessa briga por preço, né? E sabe que existe uma briga grande no mercado por preços, de concessão de descontos e tudo. A gente vem adotando um posicionamento mais premium ao longo do tempo, até porque a gente tem muita tradição dentro da cidade. Então, em toda a nossa comunicação de marketing, saiu dessa coisa de divulgar preço, divulgar desconto, e a gente trabalha por atributos e tangibilização desses atributos. Não adianta eu dizer que eu tenho uma melhor empregabilidade se eu não tenho uma tangibilização disso daí por meio, por exemplo, de uma maior penetrabilidade nas empresas. Então, a gente vem trabalhando muito esse posicionamento premium ao longo dos últimos 2 anos. A gente implementou também uma ferramenta Omnichannel que permite que a gente, o aluno fale conosco, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail ainda, já que a gente tem diferentes gerações estudando conosco, né? A gente vem percebendo que vem com essa questão do long life learning, a gente tem uma procura maior de pessoas de 40 a mais, retorno à instituição, até mesmo para uma segunda formação, especialmente alguns cursos, como por exemplo, psicologia, grande parte dos alunos que a gente tem hoje, eles vêm, na verdade, são portadores de diploma, vêm para uma segunda formação e tudo. Implementamos uma série de regras de comunicação contínua por meio de roadmaps, né, que a gente faz touch points com esses candidatos e depois alunos ao longo do tempo, para poder ser uma ferramenta de relacionamento, então, de uma conexão, talvez. Você está sabendo, talvez, do dia da sua prova, como está a sua adaptação à instituição, você já conhece o Carreiros, você já conhece um setor de internacionalização. Então, isso em conta-gotas, a gente vai passando isso em drops, mas a gente vai passando isso para os alunos via regras de comunicação. Criamos uma central de atendimento estudante, que é uma central unificada, que começou pelo ensino à distância, e que nós, esse ano, nós vamos ampliar e criar isso, estender isso para toda a universidade, mas foi muito exitoso no EAD. O EAD a gente sabe que tem uma evasão muito mais alta que a presencial. E eu estava olhando os números do mapa de ensino superior.
a evasão média do EAD em torno de 25%, né? A nossa era mais baixa do que isso no EAD, só que tinha um desafio ainda para a gente, e por meio dessa central de atendimento que pega desde fazer um onboarding do aluno, explicar para ele como acessar o AVA, como estudar, como acessar o setor de carreiras e tudo. A gente percebeu, especialmente nesse semestre de 2025, que houve uma queda muito grande da evasão. E, por fim, a gente começou a criar um grande BI, então a gente tem todas as informações compiladas de captação, de renovação, de evasão e tudo, e que seja compartilhada com os coordenadores, e que a gente faça um trabalho muito próximo junto ao coordenador acadêmico. Eu, particularmente, acredito que sejam as pessoas mais importantes dentro de uma instituição de ensino, porque eles intermediam ali, né, o aluno e a instituição e o serviço ofertado. A gente fez uma revisão de mais de 2.000 processos, a gente tinha processos muito engessados, que às vezes passavam por muitas áreas, que às vezes tinha um SLA muito grande, então a gente otimizou isso, reduziu esse SLA, simplificou. Atualmente a gente está implementando um novo ERP acadêmico, né, com a RM, né, que é uma empresa da TOTS, que vai ajudar muito nesse processo, né, porque ele está conectando tanto a parte acadêmica quanto a parte de back-office, e vai ajudar muito nisso, né. Uma aproximação muito grande com a área acadêmica, com reuniões rotineiras. Eu acho que qualquer área que seja, por exemplo, essas áreas de apoio, como marketing, como relacionamento, ela tem que estar muito próximo do aluno, tem que estar muito próximo das coordenações. Implementamos também o CSAT aqui, a gente percebeu que a gente precisava, nosso NPS, normalmente a gente faz uma avaliação mais semestral, a gente está reduzindo essa periodicidade, e a gente implementou o CSAT para fazer uma coisa muito pontual no momento do atendimento. E isso permite a gente ir atuando em outras áreas, assim, na área de atendimento, na área de, por exemplo, agentes educadores, que são as pessoas que têm contato lá com o aluno, lá, logo quando ele entra na universidade, percebe que esse pessoal precisa também ter treinamento. Então, tem implementado o CSAT, ele permitiu que a gente fizesse aí dentro do ciclo PDCA, conseguisse planejar melhor essas ações e ir efetuando. Aí que foram algumas ações que a gente faz muitas ações com os alunos, então a gente tem um evento de boas-vindas grande que a gente faz aqui para todos os alunos presenciais aqui, está aqui na minha esquerda, aqui no canto superior, né? Um programa que a gente tem aqui muito forte, a gente sempre faz campus tour com os alunos, tanto com os alunos quanto com os alunos do ensino médio, e às vezes até do fundamental mesmo. Então a gente sempre traz esses alunos para aqui para dentro, faz o campus tour, né? E procura fazer desse campus tour não simplesmente uma visita à universidade, mas que seja realmente uma experiência, né? Que ele consiga, você pega um da área de saúde, que ele consiga ir no laboratório de anatomia, mas não simplesmente conheça o laboratório, que ele possa fazer uma oficina de sutura, e que aprenda na prática o que um futuro médico, o que um futuro enfermeiro vai fazer. Algumas cerimônias, como o cerimônia do jaleco também, que a gente começou com a área de medicina, que é bem antigo, a gente está fazendo também com a área de odonto agora, e vai se estender para algumas outras áreas. Aulas inaugurais também, a gente sempre tem aulas inaugurais. Esse espaço que está aqui embaixo, onde está escrito aula inaugural, a gente faz isso dentro do nosso centro de inovações, e essa aula inaugural, ela é para os alunos e para os pais dos alunos. Então, a gente entende que é extremamente importante, não é um projeto familiar, né? É muito comum a gente receber alunos aqui que sejam a primeira pessoa da família a cursar uma universidade. Então, isso é muito importante de mostrar, mostra para eles, explica da universidade, leva para um campus tour, tudo. Então, tudo isso é extremamente importante, né? Então, outros eventos, como acolhimento institucional. Então, no EAD a gente faz um onboarding mais online, no presencial a gente faz diversos tipos de acolhimentos institucionais, e temos um programa forte aqui que nós chamamos de programa de mentoria, que são alunos que, ao longo do semestre, dos 2 primeiros semestres de todos os alunos, que a gente sabe que é onde tem o maior número de evasão, eles fazem esse trabalho de acolhimento. Então, passam eventos, por exemplo, como aprender a estudar, como montar a sua rotina de estudos, oportunidade de internacionalização, oportunidade de iniciação científica. Então, esses alunos de primeiro e segundo período, eles são tutorados por esses mentores, né? Não é uma mentoria, assim, digamos, acadêmica, a gente tem um outro programa que faz isso, mas é uma mentoria, assim, muito no sentido de
como se fosse um programa BARI, né, de acolhimento desses alunos para que eles possam se integrar melhor na universidade. E isso é outro fator que vem reduzindo significativamente a evasão na instituição. E aí tem outras ações que nós realizamos, reuniões com coordenadores, café com líderes de turma, acolhimentos virtuais, uma série de, uma comunicação contínua, né, que a gente faz com os alunos. Eu entendo que o principal desafio de uma área de Customer Experience dentro da universidade é você estar próximo desse aluno. E isso hoje, você tem diversas formas de fazer isso, não é simples como parece que é aqui. Eu falando aqui pode parecer que foi tudo flores, nem tudo são flores. A gente tem muitos desafios e tem muitos pontos para a gente trabalhar em relação a isso, né? A gente começou a fazer também um contato mais preditivo, a gente começou a cruzar bases, por exemplo, de alunos que tinham faltas com notas baixas, com talvez menor influência, que fossem indicadores de uma possível previsão, e a gente entra em contato com eles de uma maneira assim mais do estar próximo, e isso aí permitiu que a gente fosse entendendo algumas dores deles, assim, algumas coisas que a gente conseguiu trabalhar. Então, vários momentos desses, a gente percebeu que a gente precisava, o aluno precisava de um apoio psicopedagógico. Alguns momentos a gente percebeu e a gente encaminhou, por exemplo, que precisava, muitas vezes, de um acompanhamento mesmo psicológico, né? Ele tinha determinados problemas em casa e tudo mais, que estamos atrapalhando o rendimento acadêmico dele. E alguns outros pontos, a gente percebeu que os alunos eles estavam com algumas questões financeiras, e a gente conseguiu intermediar com o setor de carreiras que ele buscasse um estágio que tanto ajudasse ele nessa interação da teoria com a prática, como ajudasse ele financeiramente, né? Então, não existe uma fórmula mágica, que existe, na verdade, assim, ações que a gente faz de estar próximo desses alunos, né? E que a gente foi percebendo que cada um tem uma necessidade diferente. Eu acho que um dos maiores desafios que tem nessa área é justamente você conseguir customizar esse relacionamento para que você consiga realmente se conectar com ele e ver qual é o ponto, qual é a dor dele, a dificuldade dele, e ajudar ele nesse processo de transformação. Já que a gente fala de instituição de ensino, o grande objetivo dela, na verdade, é fazer essa grande transformação para conectar ele com a futura profissão dele, seja porque ele quer mudança de status, seja por uma questão social, financeira, seja porque ele tem vocação para aquilo. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. E aqui, o que culminou isso? Culminou essa aqui, nossa curva de evasão, desde 2019-1. Aqui eu estou colocando ensino presencial e EAD juntos, né? Mas eu tenho uma diferença ainda significativa em relação ao presencial e EAD, e eu estava vendo os números do mapa de ensino superior, eles são bem comuns a todas as instituições de ensino, né? Mas a gente veio lá unificando toda a evasão, de sair lá em 2019 de 12,72, caiu para 11,47, né? 13,43, a gente sabe que aí teve a pandemia, ou foi um desafio para todas as instituições. A gente também se adaptou no período da pandemia para conseguir usar o Google Classroom, usar as ferramentas do Google para poder manter, né, as aulas e tudo. Teve um aumento lá em 2022-1, e gradativamente veio caindo, 13,53, e em 2024-2, a gente fechou em 10,67, e agora em 2025, uma previsão que a gente chegue a 8%. E se eu separar aí o EAD do presencial, por exemplo, o presencial hoje, a gente está com uma evasão abaixo de 6, que é uma evasão que eu vi que é muito... poucas instituições, assim, realmente, aí no Nordeste, no Brasil, tem uma evasão, assim, nesse nível, né? Então, a gente percebe que a fidelização melhorou bastante, caiu muita evasão, a gente percebe uma melhoria aí no NPS, a gente tem boas notas no CSAT tudo, mas tem ainda muitos desafios ainda em relação, por exemplo, o que nós temos aí para o ano de 2025, né? Implementar de forma exitosa uma IA para atendimento dos alunos, isso é um processo que a gente precisa fazer, essa própria unificação da nossa central de atendimento, né? No meio do ano agora a gente implementa também o nosso novo ERP, então isso vai ter um desdobramento parte dos alunos, e tem uma questão de comunicação forte que a gente precisa fazer com eles também, né? Vai mudar completamente o sistema, onde eles acessam, vai ter muita coisa que é autoatendimento e tudo, então esse é outro grande desafio e tudo. E claro que tem um desafio também que traz, muito grande, que tem muito a ver com a Customer Experience,
é de fazer um endomarketing muito exitoso. O endomarketing também é um desafio grande para a gente também. Todo o processo de fortalecimento de brand, ele começa de dentro para fora, ele começa com cada colaborador entendendo efetivamente quais são os nossos produtos, quais são os nossos atributos, quais são os nossos diferenciais competitivos, né? Quais são as nossas forças, quais são os nossos pontos que precisamos ainda melhorar e tudo. É um processo também que a gente está conduzindo aqui junto ao setor de marketing também para poder fazer essa ampla mudança aí do nosso endomarketing. É isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aí. Ao final aí eu me coloco à disposição, se tiver dúvidas, se houver outros pontos, me coloco à disposição. Luiz, muito obrigado pela sua apresentação, uma aula aqui para a gente, né, de cuidado com o aluno, de processo de evasão, anotei várias coisas aqui para a gente discutir no final, tá bom? Mas desde já, obrigado. Candice, eu recebi a sua apresentação, vou compartilhar aqui para ti, me avise aí quando ele já... Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda para passar, né, Bruno? Porque... Eu passo aqui, eu passo. Apareceu aí? Apareceu, sim. Ok, fique à vontade. Pois é, então, agradecer aqui a oportunidade, né? Não sei aí, Luiz, aí em Aracaju, mas aqui em Natal, Rio Grande do Norte, a gente não tem nenhuma representação de entidade, né? Não temos um sindicato. Então, esse momento aqui está sendo muito rico, principalmente para mim. Né? Essas trocas de experiências são fantásticas. Eu me sinto muito solitária, né? E tem dores que a gente não pode estar aí dizendo para assim, né? Então, enfim, gratidão por esse momento. Pode passar, Bruno? Uma inquietação que a gente tem, né, nós todos temos, é essa questão de como lidar com esse mercado tão desafiador, né, tão competitivo, desleal, e eu vou apresentar aqui para vocês assim, essa a estratégia que a gente realmente implantou na instituição. Mas antes, eu queria falar um pouco da nossa história. Né? Somos uma instituição que temos tanto a educação básica como o ensino superior aqui na região. Pode passar, Bruno. É uma instituição que tem uma história, estamos aí mais precisamente 54 anos no mercado, temos uma tradição, uma empresa familiar. O idealizador dessa empresa foi meu pai, professor José Maria Figueiredo, uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa assim muito, como é que eu posso dizer, ele não desiste fácil, né, das coisas, e ele implantou o primeiro curso superior privado aqui em Natal e Rio Grande do Norte, que foi o curso de secretariado executivo, um momento muito desafiador para ele. Todo mundo dizia que não ia dar certo, mas ele acreditava. E aí assim, fomos crescendo, né? Por quê, né? Tínhamos, desde o início, algo muito forte, né? Com a educação, né? Um amor, uma vontade, né? Um propósito de transformar vidas através da educação. Esse propósito muito forte, né? Na pandemia, ele foi marcante, né? Porque tem uma frase que eu aprendi com um aluno meu, que ele diz assim: suporta o processo para viver o propósito. E aí, a gente sempre foi muito assediado pelos grandes grupos, mas na pandemia realmente foi demais. Mas o propósito, ele falou mais alto, e a gente não vendeu. Graças a Deus, porque hoje a gente está vivendo esse propósito a cada dia. Pode passar, por favor? Bem, aí está aí a nossa mantenedora, né? Professor José Maria, o chanceler do Unifacex. Eu, Candice Figueiredo, reitora, comecei da educação básica, estou no ensino superior, amando, né? E meu irmão, Oswaldo Figueiredo, diretor financeiro. Desafiando aí, né? Muito difícil, empresa familiar, mas a gente tenta separar ao máximo os interesses, os nossos interesses, dos interesses da instituição, tentando também uma profissionalização constante. E aí, assim, a gente vai seguindo com muito amor com o que faz. Pode passar.
Bom, nós, por 2 vezes, fomos considerados o melhor centro universitário do Brasil. Temos cursos em todas as áreas, né? Estamos agora lutando por medicina. Eu estava aí, ó, Luiz. Meu Deus, eu vou estar aqui falando sobre a medicina, como o Luiz. Então, assim, muito desafiador, muitos desafios, mas nossos cursos, eles têm todos, tanto o presencial como o EAD, os conceitos 4 e 5 pelo MEC, isso muito nos orgulha, onde a gente chega nos espaços, nos campos de estágio, nas instituições, enfim, o nosso aluno ele é muito bem quisto, muito bem visto, a imagem muito positiva. Mal eles se formam, eles já estão no mercado, e isso é motivo de muito orgulho. Eu gosto muito de visitar os espaços, os campos, eu fico encantada. Isso me dá, assim, sabe, uma força para não desistir, né, do desafio. Vamos lá? Pode passar. Bem, então, o contexto em que nós estamos inseridos, né? Muito, como o Bruno muito bem colocou, apesar de ser Nordeste, tem as peculiaridades, né? Então, aqui em Natal a gente tem, assim, de um lado, 4 grandes grupos. Uma empresa privada local e do outro nós, Unifacetes, uma empresa familiar e privada. Então, é um mercado muito desafiador. Essa concorrência se torna muito mais acentuante dos grandes grupos brigando por preço. Tanto no presencial como é pode passar. Então, os desafios, né? Guerra de preço, concorrência agressiva, com preços muito baixos, no presencial e no EAD, pode passar, Bruno. Bem, mudança do perfil do aluno. O que é que a gente tem observado? O aluno está chegando muito tecnológico, emocionalmente muito imaturo, muito frágil, e, sim, e sempre acompanhado pelos pais. Né? Essa é uma grande novidade agora, para resolver as suas situações. Pode passar, Bruno. Alunos com deficiência. Né? Então, um número crescente, né? Principalmente com TEA, TDAH e transtorno de ansiedade, fora as questões emocionais que surgem no processo. Então, é realmente um grande desafio isso aí que a gente tem que lidar. Pode passar? Bom, então, eu costumo dizer que no meio, sempre por trás de um desafio, a gente tem uma oportunidade. A gente tem que transformar esses desafios em oportunidades. Então, o que é que a gente percebeu? Que por sermos familiar, apesar dos entraves, a gente é mais ágil na. A gente tem aqui muito forte uma cultura de proximidade, aí como vocês veem nas fotos. Então, estamos sempre próximos das pessoas, em geral, seja coordenador, seja reitoria, seja professor, aluno. E isso, o idealizador, ele tem também muito forte e passou para todos na instituição. Ele circula, ele conversa. Bruno, acho que teve a oportunidade de conhecer, né? Quando você vai avaliar o curso de EAD aqui. Sim. Então, nos agarramos com essas oportunidades. Vamos lá, Bruno? E aí a gente montou uma estratégia. A nossa estratégia foi o seguinte. Pode passar. Nós entendemos que era preciso se posicionarmos. Então, qualidade e humanização. 2 pontos fortes que a gente tem. Né? Apostando sempre na tradição, né? E foco na qualidade e na humanização. Então, resolvemos não competir por preço. Estamos, né, reduzindo, desmamando esses descontos e bolsas, né? E foco em cursos estratégicos. A área da saúde e direito, né? Uma expansão forte. Alguns cursos a gente migrou para o EAD, como licenciaturas, engenharia e gestão, só que o nosso EAD tem diferenciais, né? Temos aulas remotas, algumas aulas remotas e práticas presenciais. O nosso curso de pedagogia, a gente transformou em bilíngue, com práticas a partir do 2º período. Pode passar, por favor? Então, dentro dessa estratégia,
a gente entendeu que era melhor cuidar de quem estava na casa, já que está sendo tão desafiador brigar com esses grandes grupos. Então, vamos cuidar de quem está dentro? Pensamos forte na retenção e fizemos o que a gente sabe fazer melhor, cuidar das pessoas, olhar esse ser humano, entendeu? Cuidar do professor que vai cuidar do aluno, enfim, cuidar do coordenador. Então, foram esses pontos centrais. Aí, o que foi que... A gente sabe que a inteligência artificial, ela veio para ficar, né? Então, vamos formar esse professor para usar e instigar em sala de aula o ChatGPT mesmo, tornar essas aulas mais criativas e desmistificar essa coisa que o professor disse que não, eu vou ficar sem espaço. Não, deixou bem claro que as atividades burocráticas a gente tira dele e eles vão se preocupar com esse humano, em trabalhar habilidades humanas que realmente a inteligência artificial ela não contempla. E, aliado a isso, como eu já disse, as emoções, né? Muito forte esse cuidado. É muito importante também enfatizar que a gente mostra, tanto para o professor como ao aluno, o bom uso da tecnologia, então, o uso ético. A gente precisa formar seres humanos éticos para lidar com essa tecnologia, e equilibrados emocionalmente também. Então, isso muito forte. Então, criamos também, essa disciplina ela foi criada um pouco antes da pandemia, na pandemia foi um sucesso, foi um piloto, gestão das emoções, e foi um suporte para muita gente. Hoje a gente está sempre implantando novas versões dessa disciplina, mas ela assim, eles adoram, eles são encantados por essa disciplina e realmente é um grande diferencial. No meio da pandemia, a gente criou o NUPIX, Núcleo de Práticas Integrativas. O nosso curso de enfermagem, há 20 anos atrás, quando ele nasceu, ele teve tem esse viés humano muito forte. E tinha a disciplina Práticas Integrativas. Então, inspirado nesse curso, a gente criou o NUPIX. E esse NUPIX, ele cuida das pessoas. Tanto ele forma, como ele cuida. E isso também é um grande diferencial. A gente tem auriculoterapia, musicoterapia não, yoga, shiatsu terapia, auriculoterapia, enfim, várias PICs, né, que são reiki, que são assim fundamentais para essa questão emocional do cuidado, do acolhimento. A gente precisa prevenir, a gente trabalha muito com a prevenção das doenças físicas e emocionais. O setor psicopedagógico muito forte, muito atuante, trabalhando também em conjunto com o NUPIX. Então, desde que o aluno entra na instituição, ele se autodeclara. Entrega o laudo, o setor lhe prepara um PEI, que é um Plano Educativo Individualizado. Lá é um norte para o professor de como tem que se estar trabalhado esse aluno, para que ele possa se desenvolver. A gente não pode fugir, é uma realidade, né? Esses alunos estão chegando no ensino superior e a gente tem que cuidar. Além de trabalhar esse aluno com dificuldade, a gente também trabalha o aluno, as emoções dos alunos, dos coordenadores, dos professores. No meio dessa experiência, essa jornada do aluno na instituição, acontecem muitos desafios, muitos conflitos. Então, o setor, ele está para ajudar, sempre nessa relação professor-aluno, coordenador, aluno-aluno, né? Então, isso é muito importante, né? Sempre procurando essa prevenção, para que haja um melhor desenvolvimento desse aluno. Uma integração com a autogestão é outro diferencial. Então, como se dá isso aí? A gente tem momentos de reuniões. Como eu vim da educação básica, então eu trouxe algumas iniciativas, né? Então, acolhida do aluno. Primeiro dia de aula, eu vou em todas as salas. Eu visito todas as salas, eu converso com os alunos. Tento chamar pelo nome, é difícil, porque eu não gravo nome, mas eu tento.
Assim, e é um momento muito bacana, sabe? Eles gostam, eles se surpreendem, sabe? Outra iniciativa que eu trouxe também da educação básica foi a reunião com os líderes de curso. Então, essas reuniões, elas são remotas. Na pandemia, foi um suporte significativo, né, porque eles mediavam, ajudavam muita gente, eles se sentiam importantes. E, assim, eu estou sempre nessa reunião para escutar. E eu digo a eles assim, não existe instituição perfeita, mas aqui a gente quer acertar, e a gente precisa de vocês, porque aqui a gente tem muito amor no que faz. E aí, digo sempre, existem demandas de curto, médio e longo prazo, porque esse pessoal, ele é muito imediatista, então eles querem as coisas para ontem. Então, a gente vai conversando e vai dizendo, e eu não saio sem essa reunião, sem pelo menos 3 demandas atendidas, porque senão há um descrédito, né? E realmente a gente tem construído essas reuniões são muito maduras. Eles dizem, muitos, até os alunos, principalmente os alunos que vêm de outras instituições. Puxa, eu nunca conversei com a reitora escuta a gente. Puxa, isso é incrível, eu não sou um número, eu sou uma pessoa. E é isso muito nos gratifica, porque a gente quer mostrar isso aí. Vocês são uma pessoa, vocês não são um número. E assim, realmente, eu fico muito feliz com essas reuniões. Eles já chegaram até a colocar né, na comissão do MEC, colocar isso, né, como ponto positivo. Bem, outro ponto que eu acho muito interessante nessas reuniões, nessa integração da autogestão, né, com o público, com os alunos, enfim, é uma reunião que a gente tem, essa reunião a gente tem uma vez por semana, durante o ano, com a mantenedora, a reitoria, o setor de marketing comercial, para que a gente possa planejar, executar e avaliar as ações de captação e retenção. No meio dessas reuniões, a gente também se depara com situações pequenas do dia a dia, e que a gente vai agilizando, organizando, entendeu? Porque até junta com os feedbacks que eu tenho dos alunos dessas reuniões, desses momentos com as coordenações, então leva tudo para essa reunião, a gente discute e lá sai ideias, né? Pode passar, Bruno, por favor? Mais uma vez. Passa. Bom, aí são fotos, né? É muito interessante, aí é um evento que a gente faz, que tanto participa a comunidade interna e externa, que é do UnoPix, que se chama Sábado Zen, né? Então, aí são várias ações, como eu já disse, a auriculoterapia, auriculoterapia. Eu estou aí até colocando, eu adoro a auriculoterapia na orelha. Então, a gente relaxa, muito bacana. Os alunos fazem na gente, né? O público tem workshops também, os alunos cuidam, os alunos são cuidados, é muito legal. Pode passar. Bom, aí é uma amostra também das reuniões, né, da integração com a autogestão. Aqui a gente tem uma acolhida com os docentes novos, aí eu no meio dos alunos, a professora, adoro, gente. Reunião remota com os líderes e a reitoria remota aí a reunião. E a reunião da mantenedora com a reitoria comercial e marketing, né? Todos juntos pensando aí as ações. Pode passar? Bom, os resultados, né? Os resultados dentro dessa nossa estratégia. A nossa captação ainda não chegou, né, no cenário anterior da pandemia, mas ela está crescendo, sabe, devagarinho. Agora, a nossa retenção, ela atingiu uma taxa de 95%, reforçando o impacto positivo da estratégia. Então, aqui, o que é que a gente quer com isso? A gente está muito feliz, não é? A gente quer que esse aluno que vivencia, é difícil a gente captar, mas quando ele chega, ele não quer mais sair, porque ele se encanta diante desses diferenciais que a gente tem. Então, como eles dizem, eu não sou um número, eu sou uma pessoa aqui. E aí a gente aposta nesse boca a boca, ele vai divulgar e vai ter esse boca a boca, e a gente vai melhorar a nossa captação, né? Que é
aos pouquinhos estão acontecendo. E a lição principal disso tudo é que um crescimento sustentável vem de um posicionamento estratégico, claro, aliado à execução eficiente. E eu colocaria aí muito amor também, viu? Vamos passar. Bom, eu queria finalizar, né, com essa frase aí que foi de um livro que o idealizador da instituição, ele teve acesso, ele leu esse livro, um livro bem pequenininho, simples, num momento muito difícil da vida dele, desafiadora. Longe é um lugar que não existe. Ele pensou em desistir, mas depois que ele leu esse livro, ele disse: eu não desisto nunca, sonho não se desiste de sonho é para ser realizado. Então, essa frase ela é muito forte na nossa instituição, é um jargão. Na pandemia, ela foi assim, todo dia eu repetia para o povo: longe é um lugar que não existe, gente, longe, não vamos desistir. E foi assim que a gente realmente conseguiu superar, né? A gente está aguentando esse processo e vivendo esse propósito, assim, muito amor. E quando a gente consegue, a gente fica muito feliz. É isso. Muito obrigada. Foi um momento maravilhoso. Espero ter contribuído também. Olha, Candice, com certeza, com certeza. E sempre é um prazer te ouvir, a paixão que você tem, né? Você falou várias vezes no amor e você transparece muito essa gestão focada no amor, como você está chamando, né? Dessa proximidade. Acho que até esse gancho que me chamou muita atenção nos dois cases aqui, tanto que o Luiz traz do UNIT, como o da Candice, mesmo sendo contextos, realidades diferentes, e os próprios cases apresentados com as suas particularidades, ambos têm uma linha, vamos chamar assim, que foi o que a Candice colocou ali na fala dela, como a cultura da proximidade, né? E o projeto que o Luiz nos apresenta, né, do Customer Experience, você ter o foco no aluno, de olhar desde a captação até o egresso, né? A gente olha muito pouco para o egresso no Brasil, né? O Luiz falou ali sobre carreira, e ambos também falaram sobre a questão da guerra de preço e competitividade de grandes grupos. Eu vou até colocar isso daqui a pouco, mas acho que um dos pontos também, até já amarrando aqui com o Luiz, a gente tem uma comunicação de uma forma geral no Brasil, falando de captação de alunos, focada em preço, né? E não em valor do ponto de vista de atributos, e muito menos ainda de empregabilidade, né? Os indicadores, a qualidade acadêmica, é óbvio que é o que vai nos fazer ser competitivo, que vai nos diferenciar no mercado, né? A Candice traz ali os resultados, o NIST também com excelentes resultados acadêmicos, mas é óbvio que todo aluno, quando ele entra na instituição, a gente não forma aluno, a gente forma profissional, e o cara, ele quer saber como ele vai estar, como vai ser a mudança de vida dele, né? Acho que o Luiz colocou isso na fala também, que muitos são a primeira geração da família está fazendo um curso superior, e a gente explora muito pouco essa questão da empregabilidade, né? Se a gente olha campanhas de instituições americanas e europeias, a empregabilidade ela é um pouco a tônica dos motes de campanhas de captação, né? O índice de empregabilidade é o que chama atenção para que a pessoa venha estudar. Então, mais um parâmetro aqui. Ambos os casos também têm essa cultura da proximidade, aí fazendo já o plágio aqui da frase da Candice, os resultados estão bastante claros nos dois cases, né? Tanto o caso do Luiz, uma evasão no presencial de 6%, que é uma coisa realmente, assim, surreal, sucesso, né? E no caso da Unifacex, os 95% de retenção também. Então, ambos mostram já, pegando já no resultado, a efetividade dos projetos que vocês estão tratando, né? E aqui eu queria fazer a primeira pergunta para o Luiz, né? Primeiro que foi assim muito gratificante te ouvir, Luiz, né? E a gente comunga de muitos valores ali, sobretudo essa questão da inteligência de dados, tomar decisões baseadas em dados. Então, toda essa construção, todo esse projeto de 4 anos que você nos apresenta, né? De como construir um BI, de como entender quais são os indicadores que nós vamos avaliar para focar nessa experiência, entender como que eu vou ser competitivo dentro deste mercado por outros valores.
que não é o preço, né? Esse posicionamento premium que você nos coloca, né? Esse espaço de posicionamento de fato, e esse cuidado com o aluno. Então, eu queria que você abordasse um pouco mais, assim, o que você poderia compartilhar, além do que você está nos colocando, para outras instituições aí da região Nordeste, até do Brasil de uma forma geral, o que motivou vocês, né? Eu entendo toda a importância, mas o que motivou ter um projeto tão substancial, um projeto tão robusto, focado ele é mais do que a retenção, né, do que você colocou, mas esse foco, de fato, nessa experiência, nessa jornada, nesse customer experience mesmo do que você coloca. Porque o que a gente observa é as instituições gastando muito dinheiro para captar o aluno, e uma vez que ele está dentro de casa, os orçamentos para departamentos e para áreas de retenção ou de projetos como esse são muito irrisórios, né? E ambos os casos aqui mostram exemplos bem diferentes disso. Bom, eu não combinei nada com a Candice, mas a gente acabou falando do meus muito próximos e que convergiram muito. E eu fiquei muito feliz de ver a sua apresentação e tudo. Agradeço pelo compartilhamento. E respondendo a pergunta, assim, a gente procura ter um relacionamento com o aluno, e a gente tem que entender que relacionamento ele não é uma coisa de curto prazo, ele é realmente uma coisa de longo prazo. Então, quando a gente começa o relacionamento com ele lá ainda quando ele é ensino médio, traz ele para a instituição, faz experiência dentro dos laboratórios. A gente tem sempre em outubro uma feira, uma grande feira de vestibular chamada FEIVEST, né? Esse ano ela vai ser 4 de outubro, uma feira o dia inteiro, e que é uma grande experiência imersiva na instituição. E que a gente convida as escolas, a gente recebe em torno de 8 mil pessoas nessa feira, é considerada uma das maiores feiras do Brasil desse tipo, que é uma grande experiência ali também, que ele e os pais vão ter com a instituição. Depois disso, a gente tem um cuidado nessa questão de quando ele se inscreve, a gente ainda faz vestibular tradicional. O que eu chamo de vestibular tradicional? Vestibular presencial. Então, todas estão caminhando para o vestibular online e tudo mais. A gente ainda trabalha aquela questão de ter um vestibular presencial, que ele precise realmente estudar, que ele concorra, porque isso daí a gente está conectado com o ensino médio, né? Então, acho que, claro, cada instituição tem sua escolha, mas isso foi uma escolha muito acertada para a gente. A gente tem vestibulares após o grande vestibular, temos, mas a gente aposta muito no tradicional, e da onde vem mais de 50% da nossa base. E, efetivamente, quando ele entra, quando a gente tem esses touch points, com a coordenação, com o acolhimento, com o modelo de ensino, com as empresas, vai se consolidando como um relacionamento de longo prazo. Eu diria que o nosso desafio hoje, inclusive tem uma gestora nossa que está assumindo isso, é um relacionamento com egressos. Isso a gente ainda não conseguiu chegar tão bem. É um desafio estar com uma gestora nossa, desenvolver todo um programa de relacionamento com egressos. Mas tudo isso daí, no final das contas, é pensando numa cadeia de longo prazo, né? A gente não consegue fazer relacionamento de curto prazo, e apesar de a gente estar falando de fidelização, a gente não pode esquecer que o buzz marketing, o marketing boca a boca, é um dos mais eficientes meios de você conseguir novos alunos. Então, basta ver, você vai comprar um serviço online, quando você vai ver qual é a avaliação do usuário. E isso traz muita confiabilidade, né? Para um negócio online. Imagina para um negócio de longo prazo. Então, a gente aposta também muito nesse negócio de buzz marketing. É muito comum, assim, vem um irmão, traz outro irmão, vem um amigo que traz outro amigo e tudo, e eles vêm, muitas vezes, de bloco da própria escola, e vêm em bloco para cá. Não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, mas... Não, respondeu sim. E realmente traz aqui o insight, né, para que as instituições tenham esse palco de discussão, que mesmo, como você colocou, mesmo sem combinar, né, há uma linha muito grande entre o que vocês colocaram, e com certeza também foi uma escolha muito feliz da nossa parte unir essas duas instituições. Com certeza esses episódios da região Nordeste começam já muito bem representado, e com um tema tão oportuno como esse gancho do que a gente tem falado até aqui, né? E pegando também um pouco sobre todos esses processos de gestão,
e passando aqui para a Candice. Primeiro, me solidarizo aí, Candice, quando você coloca, né, no início da sua fala que muitas vezes a gente tem um processo solitário, né, de gestão. Eu fui gestor mais de 20 anos em instituições de ensino, em grupos, etc., e eu também tinha muito esse sentimento. Então, acho que um pouco de projetos como essa série que a gente está fazendo, é um projeto sem fins lucrativos, é um projeto realmente para fomentar ideias, ele vem um pouco até dessa solitude que eu tive enquanto gestor e conseguir ter palcos para que a gente faça discussões como essas, né? Mas eu queria focar, Candice, na questão da empresa familiar, né? A grande maioria das instituições de ensino superior, não só no Nordeste, são empresas familiares e que passam por grandes desafios perante os grupos consolidadores. Você coloca muito isso na sua fala, né? Os desafios que foram encontrados ao longo do processo, né? Um grupo familiar de 54 anos, né, que já tem a segunda geração na gestão, no processo de gestão, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de empresas familiares, o senso comum, de forma muito errônea, imagina que profissionalizar uma gestão ou ter êxito é tirar a família do negócio, e muito pelo contrário, né? A família que dá a tônica, que dá o DNA, o fundador, o que motivou a construção de todo esse projeto, é o que faz, hoje isso ainda é mais forte na realidade competitiva que a gente tem, porque são exatamente esses valores, o que vocês acreditam, a Candice falou muito em propósito ao longo da fala toda, né? E com certeza é esse propósito que faz fazer o diferencial perante outras marcas não locais. E vejo, né, o seu empenho constantemente, né, de estar buscando novos projetos, buscando ouvir, buscando experiências, né, capacitando o tempo inteiro e hoje, né, conduzindo a reitoria do grupo fundado, né, pelo seu pai. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco essa experiência com outros gestores que também são familiares, né, o que você entende de todo esse contexto, né, da gestão da empresa familiar e do êxito da empresa familiar, né, quando tem um propósito e quando abraça os desafios como vocês têm feito aí. Eu digo assim, né, que é muito importante a gente, quando eu falo em separar os interesses, porque fica muitas vezes assim misturado. Então, sempre perguntar, o que é que o meu cliente quer? O que é bom para a minha instituição? Nem sempre o que é bom para a minha instituição é o que eu gosto. Então, estou sempre refletindo sobre isso. Eu não vou ser romântica, dizer que eu sempre ganho, né? Não é assim. Até porque, olha, são 2 homens nordestinos, eu sozinha. Né? Mas, assim, enfim, só brincadeira, mas, assim, a gente argumentando com conhecimento, né? Mostrando que é o melhor para a instituição. No primeiro momento pode até não ser ouvida, mas aí vai. Traz pessoas que entendem da situação, mostra, sai um pouco de cena para colocar essas pessoas, né? E argumentar. É interessante. É interessante a gente estar sempre estudando, buscando. Não adianta eu ser reitora. Quando meu pai chegou para mim e disse assim, eu sou apaixonado por educação básica. E aí ele disse, eu quero você na reitoria. Eu disse, espera aí. Eu vou, já tenho meu mestrado. Eu disse, não, vou fazer o MBA, Gestão de Ensino Superior. Para mim entender como é que se trata. Eu vou lidar com pessoas que têm um certo conhecimento, pessoas, né? Então, não vou assumir. Então, você ter esse cuidado, você ter essa percepção, entendeu? Não é só porque meu pai quer, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, né? E isso eu passo para os meus irmãos. Eu sou agora meio que mentora. Eu tenho 2 irmãos mais novos do outro casamento, do meu pai. E a gente sempre conversa sobre isso, sabe? Você quer mesmo estar aqui? Você quer, é o seu desejo, isso, a instituição brilha, seu olho brilha, né? Porque quando a gente tem esse amor, esse propósito, a gente supera tudo, porque o amor vence. As dificuldades, elas vão vir, principalmente em empresa familiar, não é?
E, assim, buscar também a profissionalização. Nem sempre é no tempo que a gente quer, né? Pesquisas, nem sempre é no tempo que a gente quer, consultorias, né? Mas a gente precisa ter esse olhar, isso vai realmente vai saindo desse ramo só a família, né? E buscando a gente tem que ter esse cuidado, né? Opinar, eu sempre digo para o pessoal, o meu time, né? As pessoas aqui, quando eu coloco eles para argumentar, eu sempre estimulo eles a falarem, diga a verdade, pode ser que não seja atendido o que você está sugerindo, mas fale, porque uma hora esse lado técnico vai chegar e a gente vai atender, sabe? É isso, eu acredito que seja. E não desistir, sabe? Não desistir, porque realmente cada comissão do MEC que vem aqui, eles imploram para a gente. Não desistam, é lindo o sonho de vocês, é lindo o propósito. Não perca isso, porque realmente isso aí é a cereja do bolo, gente. Você vai ter amor, você ter brilho no olhar, não adianta. Então, é algo muito maior. E eles pedem realmente para que a gente não desista, e a gente não desiste. Meu pai, ele diz uma coisa muito... Como eu disse, a gente é sempre assediado, né? Nesses grandes grupos. Aí, uma vez, ele disse assim, aí o cara perguntou, né? Se a gente queria vender e tal. Aí ele chegou e disse assim, meu filho, você tem filhos? Aí ele disse, tenho 2. Se eu não me engano, não lembro se era do Sul. Aí ele disse, pois é, você venderia um filho? Aí o cara disse, nunca, você está doido, nunca que eu ia vender. Eu disse, pois a minha instituição é meu filho mais velho, então eu não vendo. Então é isso, e ele passou para a gente isso. Que Então a gente tem que relato, lutar, né? não, que relato bacana, Candice, e É, com certeza bastante inspirador também, né, para as instituições que lutaram e que hoje, né, são exitosas, como o caso das duas instituições, né? O Luiz isso. comentou ali na fala dele os resultados do mapa, né, do semestre que saiu ali no final do mês passado, e a gente ter hoje no Brasil aproximadamente ali, o mapa traz 3,5% das mantenedoras do Brasil, né, que são os grandes maiores grupos, deterem quase 70% de todas as matrículas da educação superior privada, é realmente uma concentração gigantesca, né? E quando a gente olha projetos regionalizados, né, como o de vocês dois, e com os êxitos que vocês têm, com certeza esse é uma grande locomotiva no sentido de inspirar outras instituições que têm toda essa dificuldade de competitividade, né? E eu queria fazer a minha segunda pergunta para ambos, nesse contexto, né? A Candice colocou o caso de Natal mesmo, que é a única instituição familiar e regional privada da cidade perante 4 grandes grupos que estão ali, né? E a UNIT não só tem o espaço e no campus, né, na cidade onde ela nasceu, como expandiu para o interior e até para outro estado. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco mais aqui para a gente o que vocês agregariam. Eu sei que isso é uma tarefa bastante complexa e de muitos anos de construção, mas se fossem para vocês colocarem ali em poucas palavras o que vocês apostariam e o que vocês indicariam para outras instituições regionais apostarem para se diferenciarem de fato, encontrarem ali o seu lugar, serem competitivos perante toda essa concentração de matrículas que a gente observa no país hoje. Começando por quem? Tade, Pode começar, Candice, pode dessa vez. começar. Olha, eu diria que a gente tem que estar... O gestor ele tem que entender o seu negócio. Ele não pode ficar no birô. Ele tem que circular, ele tem que conhecer seu público interno e externo, conhecer as dores dos alunos, conhecer as dores dos professores, dos coordenadores, né? É um processo de autoconhecimento para poder realmente lançar, né,
um planejamento, uma estratégia, e assim atingir os resultados. A gente tem que dar essa paradinha. A gente fica muito também, sabe, no dinamismo do dia a dia, a gente não para fazer isso, para escutar as pessoas. Qual é a dor? Né? Qual é a minha dor enquanto instituição? Então, vou parar, vou olhar a minha fragilidade para poder seguir em frente. Né? Porque não adianta. Às vezes a gente fica só olhando para fora. Né? Não que a gente não tenha que olhar para fora, tem, é uma referência. Mas o que é que eu preciso? Né? Se eu fosse também, se nós ficássemos só preocupados com a captação, eu tenho que captar, eu tenho que gastar horrores nessa captação. Mas o que é que eu tenho aqui? Né? O que é que eu posso transformar de desafio em oportunidade? Isso é um processo de autoconhecimento da instituição. Eu vejo que é esse o caminho. Eu não quero ser igual às outras, eu quero me ver aqui enquanto instituição e ver o que é que eu tenho de melhor. Né? Eu acredito que seja por aí. Eu acredito, Bruno, que assim, a gente tem uma grande comoditização do mercado educacional, especialmente no ensino à distância. Tem produtos muito semelhantes. E que aí o nosso papel, em instituições um pouco menores, é a gente conseguir realmente ter um posicionamento muito bem definido de que produto nós vamos ofertar e sair desse produto mais pasteurizado, mais homogêneo, e ofertar um produto que seja mais customizado de acordo com a necessidade e com a dor daquele aluno. A gente percebe que uma grande discussão, a gente teve muitos planos estratégicos, uma grande discussão que temos é como nós podemos ser relevantes para esse aluno que está entrando no ensino superior, já que muitos alunos, acredito que não precisam nem cursar curso superior, eles vão fazer um curso de marketing digital, vão ficar milionários, né, na cabeça deles. Como a gente consegue ser relevante nisso? Isso é muito claro em áreas como medicina, direito, a gente sabe que tem tradição, mas tem várias outras áreas que têm essa briga. Então, nosso posicionamento claro foi se afastar dessa briga por preços, foi ofertar um serviço que fosse pautado na inovação, na empregabilidade e na internacionalização. Então, esses três atributos eles estão presentes em todos os nossos produtos, né, em todos os nossos serviços que a gente oferta e tudo. E aí tem uma comunicação muito clara com o mercado sobre isso. A gente não quer chegar em todos os alunos. É claro, o posicionamento estratégico ele é muito, não só de você saber quem você vai chegar, mas de quem você não vai chegar. A gente tem muito claro qual é a pessoa do nosso aluno, e a gente vem elaborando uma comunicação que seja muito clara com isso. Então, é muito difícil você se posicionar em alguns produtos assim, brigando por preço com os grandes grupos. A gente não tem bala na agulha para isso. Mas a gente tem, assim, uma possibilidade de ter um serviço transformador que conecte muito isso com o mercado de trabalho, com as empresas, que conecte também com o governo, que é importante, que são esses três, na verdade, dentro do ecossistema que gera a produção e o PIB de um país. Então, o nosso trabalho muito grande é ir justamente para esse posicionamento, baseado aí nos nossos três atributos estratégicos aí de valor. Com certeza é um bom desafio, mas e quando a gente conversa muito sobre isso com parceiros, sobretudo quando são instituições menores, e ver exemplos concretos, né, com resultados concretos como que vocês trazem, é muito inspirador para as instituições que estão passando por essa competitividade e às vezes não encontrando aquela luz ao fim do túnel de como realmente se posicionar. E como o Luiz colocou, não dá, a gente nunca vai ter bala na agulha para ter o orçamento de mídia que um grande grupo nacional possui. Né? Então, se eu vou fazer uma campanha para colocar o preço igual o outro está colocando, eu já entrei numa guerra que eu já perdi, né? Sem arma alguma. Com certeza. Acho que vocês colocaram aqui muitos exemplos, né, desse processo. A conversa está excelente, com certeza a gente teria conversa para mais umas 5 horas aqui, né? Mas até pelo compromisso com o horário com vocês dois e até para o pessoal que está nos assistindo, né? A gente está chegando aí, acho que aproximadamente 1 hora.
eu gostaria de abrir aqui para que vocês fizessem as considerações finais de vocês, e se puderem abordar ali, não vou como uma última pergunta, mas só para a gente fechar, se pudessem abordar dentro das considerações finais de vocês, o que vocês enxergam como tendência para os próximos anos, né? Dado todo o cenário que a gente está vendo nas regiões que vocês atuam hoje. Agora você, né? O que eu vejo como tendência? Cada vez mais um ensino que ele seja muito customizado à necessidade intrínseca do aluno, né? Então, não mais um ensino, uma metodologia passiva. Então, eu acredito que cada vez mais você incorporar metodologias ativas, incorporar a utilização de tecnologia, muito como aprendizagem para o aluno, para ele saber quais são os pontos fracos dele, que ele precisa melhorar. Então, cada vez mais a utilização de inteligência artificial nesse processo é irreversível. Eu acho que não tem como dissociar a aprendizagem de inteligência artificial hoje, até porque é uma excelente ferramenta. A utilização cada vez mais de metodologias ativas, eu acredito que cada vez mais comum. Ninguém mais quer ser um receptáculo passivo, né, para poder adquirir conhecimento, ele quer ser cada vez mais um sempre pensante, né? Então, a gente precisa levar muito essa característica de levar esse pensante. O que é um grande desafio hoje, especialmente na geração Z, porque é uma geração muito mais tecnológica, que lê menos, que tem outras características, mas incorpora muito mais fácil as tecnologias digitais. Então, acredito que incorporar a tecnologia de modo que a gente se conecte com ele e consiga também falar com os 40 a mais, né, que a gente sabe que vem como, por exemplo, a minha geração, por exemplo, que acredito que seja de vocês também, que não veio da internet, a gente aprendeu a usar a internet, mas que a gente precisa ter um long life learning. Então, tecnologia pesada, inteligência artificial, metodologias, conexão forte com o mercado de trabalho. Eu acho que por muito tempo o ensino brasileiro, ele meio que ficou, digamos, separado, desconectado do mercado de trabalho, e hoje acho que cada vez mais a tendência, eu tiro muito isso pelo case aqui que a gente teve com o Porto Digital, que a gente montou uma matriz curricular junto com eles, a gente tem avaliações semestrais, que eles participam das avaliações junto com os nossos professores, para com os alunos, às vezes o aluno no segundo semestre já começa a trabalhar dentro de uma empresa de tecnologia grande, né? Então, essa conexão com o mercado de trabalho é fundamental, e conseguir executar isso, eu sei que tem um discurso muito grande em relação a isso, mas conseguir efetivamente executar isso é um desafio, acho que é outra grande tendência, e cada vez mais essa parte de customização do ensino. Não dá mais para a gente botar um monte de gente na sala, falar de forma, os alunos ouvirem de forma passiva, ele tem que ser realmente muito customizado para a necessidade individual. Concordo, Luiz, plenamente com você. A gente tem que revisitar os nossos currículos, né? A gente também tem uma aproximação com o mercado, nossos cursos têm a disciplina de empreendedorismo, a gente já quer, inclusive, ver como a gente introduz a questão da inteligência artificial, mas, assim, oratória também, né? Algo que a gente está sempre buscando. E a inteligência artificial muito importante, mas a gente tem que mostrar ao nosso aluno o bom uso da tecnologia, porque se a gente não tivesse cuidado, esses alunos vão pegar essa tecnologia, esses profissionais, usar sem ética e acabar o planeta. A gente tem que ter essa percepção, né? Então, o que é que a gente, como instituição, a gente quer transformar para que a gente possa ter um mundo melhor? A gente também tem que olhar para isso aí, sabe? Né? Então, assim, isso é muito importante, é algo que tem que começar desde a educação básica, envolver pais, todo mundo, é algo muito sério, e que a gente realmente, eu vejo a gente como instituição de ensino, uma responsabilidade gigantesca. Nós promovemos para o aluno, no nosso encontro científico, um workshop, onde a gente colocou um expert em inteligência artificial e uma psicóloga, e foram debater, e chegaram à conclusão que o humano ele tem que estar preparado, esse ser humano. Aí é que ele tem que ter soft skills, né? A gente tem que passar isso muito para o aluno,
porque senão a gente vai ser engolido. Qual profissional do futuro a gente quer, né? Para construir um mundo melhor. Então, foi muito interessante, isso a gente tem que refletir, envolver a toda a comunidade da instituição, né, acerca disso. E eu quero conhecer a sua instituição, viu, Luiz? Lá em Aracaju, esse ecossistema de inovação, né, muito legal, muito bom mesmo. Eu ia até finalizar com isso, eu ia finalizar com um convite, tanto ao Bruno quanto a você, Candice. Eu gostei muito de você, da sua simpatia, aprendi muito. Mas queria deixar um convite para vocês visitarem aqui, né? Nos visitar aqui, conhecerem também. Eu também gostaria de conhecer a sua instituição. E, Bruno, você tem os meus contatos, quiser disponibilizar tanto o meu e-mail quanto o meu WhatsApp lá na própria legenda do vídeo, lá na descrição, pode ficar à vontade, eu estou à disposição. A ideia aqui eu entendo que é muito de trocas, e é super importante esse processo de sinergia, de trocas, de long life learning entre nós, instituições de ensino. Isso mesmo. E queria agradecer muito aí a oportunidade que foi dada aí na Universidade Tiradentes, aí, no meio da minha participação de estar junto com vocês. Olha, eu que agradeço, assim, estou bastante feliz com toda a nossa conversa, né? A Universidade Tiradentes, a Unifacex, ainda mais sucesso, mais êxito, né, do que vocês já estão conseguindo, né, e já têm, e com certeza com as mentes que vocês têm aí dentro, né, o capital humano e toda, não é só a tecnologia, como a Candice colocou, né, mas quem vai manipular isso, quem vai manipular essa máquina para o que a gente realmente precisa. E também estou à disposição de vocês para que a gente possa cada vez provocar mais trocas, né, de processos. Agradeço o convite, com certeza aí na Aracaju vou te enviar uma mensagem, né, vindo a São Paulo também, ambos fiquem, vai ser uma honra tomar um café com vocês. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por disponibilizar o tempo, de coração aí, ótimo resto de semana para vocês, e conte conosco aqui. Obrigado, pessoal, obrigado, Luiz, obrigado, Candice, um grande abraço. Prazer. Um abraço. Tchau.